Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Que alegria poder nesta manhã de segunda-feira damos início a mais uma semana juntinho com Jesus, juntinho com Maria. Que bom que você está aqui. Bom dia, Cristiane Targa. Bom dia, Camila Vieira. Bom dia, Rô. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Ana Cláudia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E essa semana, né, gente? Estamos aí no mês de março, estamos aí na semana após o terceiro domingo da Quaresma. E neste dia de hoje, aonde o Senhor realiza proezas na nossa vida. É isso que Ele faz, né? Hoje, desde a manhã, quando eu estava aqui louvando e glorificando a Deus, no momento de oração, né? Totalmente envolvida com o Espírito Santo, o Senhor me trazia isso ao coração. Se alegre e tenha bom ânimo, Danusa. Essa é uma semana que eu quero conduzir a vida de todos. Como sempre, Deus quer conduzir a nossa vida. Mas eis que esta semana o Senhor me dizia que nós vamos precisar muito da graça. Nós vamos precisar muito do Espírito Santo. Porque eis que o Senhor está nos alertando de uma semana com muitas decisões. Decisões por Ele, decisões de fazer o certo, decisões de mudar o caminho. Então eu gostaria que você, que está sempre aqui junto comigo, que você pudesse anotar aí no seu diário espiritual, no seu caderno de anotação. Essa semana nós vamos ter experiências que nós vamos precisar decidir por Jesus. Então anote aí, porque o Senhor já está nos avisando. Quem está aqui já na oração da manhã há muito tempo, sabe que quando Ele fala alguma coisa, Ele direciona a nossa semana, é batata, é batata. Deus, quando Ele começa a direcionar nós, Ele não nos pega de surpresa. Ele não nos coloca em situações assim, ó, nossa, fui pego de surpresa, eu não estava sabendo, não. Ele vai nos conduzindo. Então preste atenção, você que está aqui conosco. Anote aí, porque essa semana será uma semana que você vai precisar decidir por Jesus. No seu trabalho, na sua família, com os seus amigos, com dentro de você, nos seus pensamentos. O Senhor te conduzirá e vai te ajudar a tomar as decisões. O Senhor te fortalecerá esta semana para que você não volte atrás, mas para que você avance nesse processo de caminho junto com Deus. Então, bendito seja Deus que nesta semana já nos exortou, já nos animou e já veio falando conosco desde tão cedo, né? Então, anote aí, eu preciso ficar atenta, porque essa semana eis que eu vou precisar muito do auxílio do Espírito, devido às decisões que você vai precisar tomar. Então, animados no Espírito, animados com essa palavra poderosa do nosso Senhor, vamos tomar o nosso direcionamento espiritual, para nós meditarmos juntos aquela palavra maravilhosa, poderosa, as reflexões de São Tomás de Aquino. Tome comigo o seu direcionamento espiritual. Hoje nós vamos pegar juntos na página 364, página 364. Vamos dar início então à nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós convidamos o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós convidamos Ele para vir nos conduzir e encher o nosso coração. Se você está orando comigo agora, coloque a mão no seu peito. Coloque a sua mão em direção ao seu peito e peça: encha-me de ti, Espírito Santo. Repita isso: encha-me de ti, Espírito Santo, ao ponto de transbordar. Eu desejo, Espírito Santo, ser cheia. Eu desejo, Espírito Santo, ser tomada pela tua presença, pela tua luz, pela tua força. Vem, Espírito Santo de Deus, conduzindo o meu coração, a minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus, iluminando as trevas que eu trago dentro de mim. Vem, Espírito Santo de Deus, me alcançando. Espírito de Deus, nós pedimos que hoje a tua graça seja maior que os nossos pecados e que nós possamos ser conduzidos por ti para a glória de Deus. Peça isso. Espírito Santo de Deus, toque nos meus ouvidos, toque nos meus olhos, para que eu possa ouvir a tua voz e ver o Senhor. Peça isso.
Espírito, me ajuda a discernir a tua voz em meio aos acontecimentos. Ajuda-me, Espírito Santo, ao ler estas meditações, entender melhor o que Deus quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém? Toma comigo a meditação de hoje, página 364 do nosso direcionamento espiritual. Segunda-feira, depois do terceiro domingo da Quaresma, pela paixão, fomos libertados do poder do diabo. O Senhor disse, na iminência da paixão, agora será lançado fora o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todas as coisas atrairei para mim. Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 31. Ora, o Senhor foi levantado da terra pela paixão da cruz. Logo, por ela o diabo foi privado do seu poder sobre os homens. Sobre o poder que o diabo exercia sobre os homens antes da paixão de Cristo, devemos fazer tríplice considerações. A primeira, relativa ao homem que pelo seu pecado mereceu ser entregue ao poder do diabo, por cuja tentação fora vencido. A outra, relativa a Deus, a quem o homem ofendera pecando e que na sua justiça abandonou o homem ao poder do diabo. A terceira é relativa ao diabo que com sua vontade pervérsima impedia o homem de alcançar a sua salvação. Assim, pois, no tocante à primeira consideração, o homem foi libertado do poder do diabo pela paixão de Cristo, porque a paixão de Cristo é a causa da remissão dos nossos pecados. Quanto à remissão, a segunda, a paixão de Cristo nos livrou do poder do diabo por nos ter reconciliado com Deus. No tocante à terceira, a paixão de Cristo nos liberou do diabo porque nela o diabo ultrapassou a medida do poder que Deus lhe conferiria, maquinando a morte de Cristo que não merecera morte, por não ter nenhum pecado. Donde a dizer Agostinho, pela justiça de Cristo foi vencido o diabo, porque apesar de nada ter encontrado nele, digno de morte, contudo o matou. E portanto era justo que os devedores que detinham em seu poder fossem mandados livres, crentes em Cristo, que o diabo matou, apesar de não ter nenhum débito. É verdade que o diabo pode ainda agora, com a permissão de Deus, tentar os homens na alma e vexar-lhe o corpo. Contudo, foi-lhe preparado ao homem o remédio da paixão de Cristo, com o qual pôde defender-se contra os ataques do inimigo, a fim de não ser arrastado à perdição da morte eterna. E todos os que antes da paixão resistiam ao diabo, assim o puderam fazer pela paixão, pela fé de Cristo Jesus. Embora, não estando essa paixão ainda consumada, de certo modo, ninguém pudesse escapar às mãos do diabo, livrando-se assim de descer ao inferno, ao passo que, depois da paixão de Cristo, todos podemos nos defender contra o poder diabólico. Isso aqui é fantástico, gente. Grifa aí, se você está com marca-texto, se você está com uma caneta, marca essa parte, porque isso daqui é libertador. Isso daqui é uma parte libertadora para nós. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Deus permite ao diabo enganar certas pessoas em certos tempos e lugares por uma razão oculta de seus juízos, mas sempre pela paixão de Cristo está preparado aos homens o remédio que se defenderam das perversidades dos demônios, mesmo no tempo do anticristo. E o fato de certos descuidarem de servir-se desse remédio em nada faz diminuir a eficácia da paixão de Cristo. E aqui, neste trecho que São Tomás de Aquino traz,
nós possamos fazer memória da devoção à divina misericórdia que Santa Faustina tem pregado de uma forma ousada até hoje, mesmo depois de tantos anos já morta. A espiritualidade de Santa Faustina com a devoção a Jesus misericordioso. Nós podemos olhar o que São Tomás de Aquino diz numa linguagem mais nobre, numa linguagem mais teológica. Ele vem dizer que antes da morte de Cristo, nós todos éramos submetidos a uma prisão espiritual depois da morte humana. Todos os profetas, todos os grandes homens e grandes mulheres que morreram antes de Cristo estavam presos na mansão dos mortos. Todos, inclusive São José, inclusive Santa Ana, São Joaquim, inclusive Abraão, Moisés, inclusive todos os outros profetas, Jeremias, Isaías, enfim, todos eles que foram homens levantados justos, todos esses homens que estiveram junto de Deus numa missão de profetizar a vinda de Jesus, de profetizar o poder de Deus, enfim. Todos eles, antes de morrer, eles não tiveram opção. Por mais que eles tiveram uma vida justa, por mais que eles tiveram uma vida em Deus, por mais que eles tiveram uma vida longe de toda influência diabólica, quando eles morriam, eles iam para este espaço. Eles iam para o mundo, no mundo espiritual, eles iam para a mansão dos mortos. Lá eles ficavam, até que, na paixão de Cristo, quando Jesus é pregado na cruz, quando aquela cruz é elevada aos céus, elevada no alto, quando Jesus então ali entrega e declara, né? Tudo está consumado. Quando ele se entrega ao Pai, há ali um triunfo, a vitória, que para muitos foi uma derrota. Para grandes homens como os judeus, fariseus, os mestres da lei, para eles tinham calado a voz de Jesus, mas naquele momento, o grito da vitória, o brado, o rugido do leão ecoou no mundo espiritual. Nossa, eu tô arrepiando inteira, né? Ele foi bradado, ele foi dado no mundo espiritual. O leão rugiu e os demônios tiveram que se prostrar diante dele. E todos aqueles que haviam sido mortos antes de Cristo foram libertos. Tem um livro de uma beata, da beata Ana Catarina de Emmerich. Ela diz, numa visão espiritual, ela diz que naquele momento os grandes homens de Deus, os grandes profetas, saíam pelas ruas de Jerusalém, saíam para aquelas ruas e gritavam pelas pessoas: convertam enquanto é tempo. E as pessoas tomadas de um susto, tomadas de um medo. Por quê? Porque eles viam pessoas que já haviam morrido ali no meio evangelizando. Presta atenção, gente, foi um grande fenômeno extraordinário da parte de nosso Senhor. Então muitos ficaram com medo, assustados, muitos se converteram ali. E veja, presta atenção. Jesus não venceu no braço, Jesus não venceu em cima de um cavalo, Jesus não venceu com uma espada na mão direita, com um escudo, Jesus não venceu com uma roupagem que demonstrasse medo, não. Jesus venceu com o seu corpo, Jesus venceu com o seu coração misericordioso e Jesus nos deu a vitória. Aqui, Santo Agostinho, nessas linhas tão profundas que ele traz para nós, ele está nos dizendo isso. É importante a gente lembrar que o homem, antes, ele não tinha escolha. Depois ele vem dizer que o homem, totalmente tomado pelo pecado, mas a justiça divina vinha ao seu encontro. Então o homem já não era levado para os infernos, mas ele era mantido neste lugar. E o terceiro, o diabo, ele perde totalmente o controle, porque ele nunca imaginou que Deus se encarnaria, que Deus desceria e Deus ali triunfaria, derramando o seu sangue. Jamais ele pensou que Deus chegaria a esse ponto por amor à humanidade. Jamais ele imaginou que Deus seria capaz de amar tanto ao ponto de se dar numa tal maneira a todos nós. Por isso eu quero lembrar você que está rezando comigo esta quaresma. Eu quero trazer ao seu coração e a sua consciência agora, eu quero que você preste muita atenção.
Você tem um valor indescritível para Deus. E Deus não mediu esforços para te ter de novo com Ele. E se hoje nós podemos chamar Deus de Pai, se hoje nós podemos ter essa amizade com Deus, foi porque Cristo rompeu, foi porque Cristo venceu, foi porque Cristo triunfou. Não no bate-boca, não numa forma humana, não numa forma diabólica, mas Ele venceu numa forma silenciosa. E às vezes nós queremos brigar com todo mundo, queremos falar que nós temos razão, queremos encher as nossas vidas de justificativa, queremos bater de frente com todo mundo. Cara, não existe isso. Um cristão ele está sempre de olho no Cristo, ele está sempre de olho naquele que venceu e como ele venceu. E essa é hoje uma forma da gente meditar como eu tenho vencido as minhas batalhas, como tem sido as minhas guerras. Eu tenho deixado o leão da tribo de Judá gritar por mim? Ou eu que tenho gritado? Eu que tenho enfrentado, eu que tenho passado na frente, eu que tenho apontado o dedo para um, o dedo para outro? Não, o Senhor está falando, acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Por mais que as pessoas às vezes achem que elas estão ganhando em cima de você, por mais que às vezes a gente é tido como bobo, é preferível o mundo nos achar bobo e Deus nos achar santos. É preferido o mundo falar, nossa, mas você está aí, vivendo essas coisas que Deus nos falou. Até hoje você está lendo o Evangelho, até hoje você procura as leis de Deus. Sim, é preferível o mundo hoje te chamar de bobo. É preferível o mundo hoje falar para você que você está atrasada. É preferível o mundo falar isso, mas Deus te reconhecer e Deus te aprovar. Porque quando Deus coloca a mão dele para abençoar, ninguém segura. O triunfo de Deus é diferente do triunfo do mundo. A manifestação de Deus é diferente da manifestação diabólica. Deus, ele manifesta em bondade, amor e generosidade. O diabo, ele manifesta em escravidão, aprisionamento. Porque é isso que ele sabe fazer, prender as pessoas e matá-las. O Senhor nos dá a liberdade e nos dá a salvação. São dois mundos muito diferentes que a gente precisa entender e não cabe os dois no mesmo espaço. Não dá para viver os dois no mesmo tempo. Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir, ou é o mundo e o diabo, ou é Deus e o céu. É isso que você tem que pensar hoje nessa reflexão. E foi por Cristo que nós tivemos essa opção de escolha. Sem Ele, nós não teríamos essa chance. Hoje é um dia de muita meditação sobre a paixão de Jesus. Hoje é um dia que nós precisamos meditar a paixão. Eu sei que é uma segunda-feira, mas dentro da nossa quaresma com São Tomás de Aquino, é dia de você meditar o valor que você tem em Cristo Jesus. Se você puder, leia de novo essa meditação. E hoje, esse é o nosso ato concreto. E hoje é o nosso ato concreto. Você precisa pensar mais, minha irmã e meu irmão que está rezando comigo, esta quaresma. Você precisa pensar e trazer na sua memória, peraí, o que eu estou fazendo com aquilo que Cristo me deu no alto da cruz? O que eu estou fazendo na minha vida? Quais as escolhas que você tem tomado nos últimos tempos? Se você quiser, escreve aí essas perguntas para que você possa se questionar hoje. Como você tem vencido as suas batalhas? Como você tem tomado as suas decisões? Quem tem sido o seu conselheiro? É o Espírito Santo ou é o diabo? Você é aquela que está justificando tudo, brigando por tudo, apontando o dedo para tudo, sendo a dona da razão em tudo? Ou você tem sido como Cristo? A tua forma de vencer não é com espada, com revólver, com língua afiada. A tua forma de vencer é na oração, é unida a Deus, é sendo conduzido e conduzida pelo Espírito. É isso que o São Tomás de Aquino está dizendo para nós hoje. E medite de novo essa leitura, talvez agora com essa reflexão vai te ajudar a entender melhor. Mas hoje o nosso ato concreto é meditar sobre as minhas decisões em Deus. O que eu estou fazendo com a minha vitória, com a libertação, com a salvação, com a remissão dos meus pecados que Cristo Jesus me deu no alto da cruz. Leia de novo, reflita de novo sobre tudo isso. Amém?
Amém? Deus te abençoe e vamos já nos preparando para o Evangelho, a palavra de Deus anunciada, a nossa direção, a agenda de Deus, né, gente? Eu não sei vocês, mas a agenda de Deus hoje está poderosa. Talvez você não pensou, mas Deus tem coisas extraordinárias marcadas ali na agenda dele, no planner dele para nós, né? No plano lindo de vida eterna que ele tem para nós. E daqui a pouco nós vamos pegar Evangelho de São Lucas, capítulo 4, dos versículos de 24 a 30. Tá bom? Vamos pegar a nossa oração de agora, né? A nossa oração da manhã. A nossa oração que nós estamos fazendo todos os dias. Oração de todos os dias pedindo o quê? O Espírito Santo. Lembrando o nosso propósito, gente. Lembrando o nosso propósito para o ano de 2023, que é o melhor ano da nossa vida. Conduzidos pelo Espírito, de mãos dadas com Maria. Se você esqueceu, eu estou aqui para te lembrar. Tá bom? Este ano é o nosso propósito. Conduzidos pelo Espírito, de mãos dadas com Maria. Vamos juntos, página 11, rezar a oração pedindo o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos, proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, iluminando a nossa mente, a nosso coração, a nossa vida, para que possamos mergulhar na palavra de Deus e ali viver segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. Dai-nos essa graça por intercessão de Maria. Amém. Amém? Tome comigo a sua palavra. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, dos versículos de 24 a 30. Anote aí a sua meditação de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade, levando-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho de hoje é um evangelho muito popular. É aquele que a gente costuma dizer, santo de casa não faz milagre. Eita Deus, meu Deus. Quantas vezes a gente fala, a gente diz isso, né? Santo de casa não faz milagre. E aqui Jesus veio confirmar. Na verdade, Jesus parece que veio confirmar esse ditado popular, né? Santo de casa não faz milagre. Mas antes da gente falar do evangelho, que é citado o nome dele, do profeta Naamã, a gente vê na primeira leitura de hoje o episódio da vida deste homem, que também estava incrédulo com aquilo que o profeta Elias havia dito para Eliseu,
aquilo que o profeta Eliseu havia orientado ele, né? O profeta Naamã, este grande general, profeta não, né? Era um general, era um homem muito bem querido pelo povo aonde ele estava, né? Era um homem estimado, diz a primeira leitura. E este homem, por mais que ele fosse estimado, ele tinha uma lepra, ele tinha uma doença na pele dele, né? Ia caindo o nariz, enfim. Então ele não tinha uma imagem boa. Por mais que ele fosse bom, a sua imagem trazia repulsa e ele não podia frequentar qualquer lugar. E aí até que um dia, né, uma das empregadas da sua esposa fala para ela, olha, tem um profeta poderoso que pode curar Naamã. E eu vejo ele fazer proezas, eu vejo ele fazer milagres, eu vejo ele realizar coisas assim, de Deus mesmo. Se eu fosse vocês, eu levava Naamã lá. E aí eles vão até lá, só que chegando lá, o profeta Eliseu conduz ele. É fantástico essa história, né? O profeta Eliseu, ele conduz ele a tomar sete vezes entrando no rio para ele poder tomar um banho nas águas, né? Vem dizer assim. E 7 vezes ele seria curado. Não era nem a questão do rio, o lugar onde era, mas era a questão da obediência, porque muitas das vezes a gente é curado quando a gente obedece. A obediência, ela gera graça diante de Deus. Então, muitas das vezes a gente vê nas Sagradas Escrituras a cura, o milagre acontecendo depois de uma obediência. Se você lê também Evangelho de São João, capítulo 2, você vai lembrar da festa das bodas de Caná, aonde Maria fala para Jesus, o vinho acabou. E aí Jesus diz, a minha hora não chegou, enfim. Maria diz, fazei tudo o que ele vos disser. Maria sabe o que é obedecer. Então ela sabia que se Jesus desse uma ordem e eles obedecessem, a graça ia acontecer. Então ali a gente já vê um dos frutos da obediência. Jesus dá o comando, enche as talhas. E aí esse processo de obediência na vida daqueles servos que carregavam a água até o mestre-sala, eles obedecem e a transformação não é na hora que eles estão enchendo a talha, é na hora que eles estão levando. Porque a ordem era inteira, enche as talhas e leve ao mestre-sala. Muitas das vezes a gente tem dificuldade de obedecer a palavra de Deus. E a gente quer dar o nosso jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Deus não precisa de jeitinho brasileiro para realizar milagres. Ele faz porque ele tem poder para isso. Ele é Deus. Ele não precisa dos ajustes nossos. Ele não precisa das nossas mentirinhas. Ele não precisa do nosso dedinho. Ele faz. Ele realiza. Só que hoje, no evangelho de hoje, junto com a primeira leitura, ele vem falar para nós muito de obediência. E muitas das vezes a gente não quer obedecer. Você, meu irmão, você, minha irmã, deve lembrar a sua fase de adolescência, a sua fase de entrar aí na juventude. Talvez alguns jovens estão nos ouvindo. A gente ouve os amigos, mas a gente não quer ouvir os nossos pais. A gente ouve os coleguinhas que são da mesma idade que a gente, mas a gente não ouve uma pessoa que já é mais velha, que já passou pela nossa idade. A gente esquece que a gente vai chegar na idade deles e a gente não quer obedecer. Veja que aqui, então, Jesus, finalizando a primeira leitura, depois que ele, então, vai 7 vezes, porque ele questiona o profeta Eliseu, e ele fala assim, peraí, profeta Eliseu, eu vou me banhar 7 vezes nesse rio. Se fosse para me banhar em rio, eu banhava lá na minha cidade. Por que eu tenho que banhar aqui? E aí ele resolve, ele tem a atitude de obedecer, e ele se banha, e a palavra de Deus diz que ele sai dali com uma pele mais linda, mais limpa, mais pura que de uma criança, de que um recém-nascido. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente reconhece Deus e quando a gente coloca em prática o que Ele nos coloca, são esses tipos de frutos que a gente colhe. São esses tipos de graça que a gente contempla. E olha que bonito no Evangelho, né? Jesus já começa a dizer, nenhum profeta, ele é reconhecido, recebido, quero dizer, em sua pátria. Então, às vezes a gente quer, né, que na nossa casa, no nosso trabalho, às vezes a gente seja os bambambam, né? E Jesus já está dizendo, olha, se você não for
Tá tudo bem, tá? Porque eu também não fui. Então, não queira um lugar, uma posição que às vezes você não vai ter. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não tem que falar assim, não, mas na minha casa é eu que tenho que mandar. Não, na tua casa você tem que ter autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo. Autoridade provém da sua fé e do seu testemunho. Se nós olharmos para o nosso pai da fé, que foi Abraão, ele foi um homem de testemunho. Ele foi um homem de testemunho e ele foi um homem que confiou em Deus. Então seja uma pessoa assim. Seja uma pessoa que testemunha a Deus e seja uma pessoa que confia em Deus. É diferente uma pessoa que tem autoridade, que ela não precisa fazer esforço para que as pessoas a escutem e coloquem em prática. Autoritarismo é eu dizer, eu sou teu pai, eu mando aqui, olha, eu sou chefe desse setor, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você não é nada disso não. Pode baixar a bola. Deixa que Deus mostre quem é você. Se você é uma mulher de Deus, Deus vai mostrar isso pro teu marido. Se você é um homem de Deus, Deus vai mostrar isso para sua esposa e para os seus filhos. Se você é uma filha de Deus, Deus vai mostrar isso para os seus pais. Se você é uma pessoa de Deus, Deus vai mostrar isso para os seus amigos. Se você realmente é uma pessoa de Deus, Deus vai se revelar aonde você pisar. Nas ruas que você andar, no ônibus que você entrar, no carro que você dirigir, na casa que você limpar. Quem está limpando ali é um amigo de Deus. Quem está andando ali é um amigo de Deus. E é isso que nós precisamos buscar hoje. E Jesus está falando, olha, eu não fui aceito na minha pátria, tá tudo bem, fica tranquilo, gente. Não quero uma coisa que um cristão nunca vai ter. Porque Cristo viveu isso. E se você é um seguidor de Jesus Cristo, essa é a rota, esse é o caminho, essa é a estratégia de Deus. Confundir os grandes, confundir os fortes. Trazendo pessoas simples, trazendo pessoas do povo, trazendo pessoas que o mundo não dá nada. Ele é bom para isso. Ele gosta de confundir. E, gente, se tem uma pessoa que gosta de confundir, é Deus. Ele gosta de confundir todo mundo. Inclusive a gente. Porque às vezes a gente fala assim, o senhor quer confiar isso em mim? Sim, é em você. O que ninguém tá te dando, a moral que ninguém tá te dando, né? O crédito que ninguém tá te dando, eu tô te dando. E tá tudo bem. Porque ele gosta disso. Deus gosta disso. Deus gosta de gente obediente. Deus gosta de gente dócil. Deus gosta de gente mansa. A rebelião, a revolta, a rebeldia é de quem é filho do diabo. Os filhos do diabo têm essas atitudes. Então, não queira, quando você estiver percebendo que você já está se revoltando por qualquer coisa, que você está gritando por qualquer coisa, começa a analisar para quem que você tem olhado. Você tem olhado mais para as coisas do mundo, para as coisas do diabo, ou você tem olhado para Deus? Porque os frutos de quem está com Deus é mansidão. E talvez você está olhando muito para si, você está olhando muito para suas coisas e tem esquecido de olhar para Deus. Veja, o profeta, ele não é bem recebido na sua pátria. E veja que Jesus, olha, ele dá um toque solene para nós. Olha o que ele diz no versículo 30. Jesus, porém, olha isso daí, um conselho de Jesus para nós. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Tchau, obrigado, fui. Vocês continuam aí me perseguindo, vocês continuam aí não acreditando em mim, vocês continuam aí dizendo que o que eu estou falando eu merecia, vocês continuam aí me expulsando. Eu estou indo porque eu tenho um propósito de vida. Eu vim para pregar o evangelho e salvar a humanidade. Tchau, gente, meu prazo está indo e eu não tenho tempo para perder com vocês. Foi isso que Jesus fez. Jesus não ficou ali se desgastando. Gente, vocês têm que me ouvir. Tchau, fui. Valeu, foi bom, vocês não ouviram, então a missão foi dada a papai, papaizinho, Espírito Santo, vocês viram, a minha parte eu fiz. Se eles não querem obedecer, tchau, obrigado. E Jesus segue o seu caminho e tá tudo bem. Porque às vezes a gente sai, fica pensando, fica remoendo, nossa, mas aquele povo, nossa, não. Esses dias eu tava conversando com uma irmã e ela dizia assim, Danusa, você fica pensando na missão que você vai.
se as pessoas mudaram de vida, se as pessoas endireitam. Eu falei, não penso. Eu vou e prego, porque Deus pede para mim fazer... Desculpa. Deus pede para que eu vá e pregue. Deus não vá para... Até hoje ele não pediu. Vai, pregue, vai para casa do povo, vai saber se eles estão mudando de vida mesmo. Se aquilo que você pregou, eles estão colocando em prática. Eu não, mãe, que isso? A maioria das vezes eu prego para gente adulta. Eu não estou pregando para criança ainda, né? O Senhor, a criança que eu prego é o meu filho, as crianças da comunidade, né? Eles eu prego, com eles eu falo. Jesus está falando isso para nós. E às vezes a gente quer, sabe, tomar conta da vida dos outros. Cara, não dá. Nós temos um propósito na nossa vida. E a gente tem que estar preocupado em cumprir ele. E não o propósito da vida dos outros. Jesus está falando isso para nós. Eu fui, preguei, anunciei, exortei, mas eles não quiseram. Então, estou indo. Por quê? Porque eu tenho uma missão. Eu tenho um propósito. E eu estou no meio do processo. Tem muita gente, tem muitos lugares para eu ir. E Jesus, então, dá linha na pipa, como diz aqui em Alfenas. Ele dá linha na pipa, ele segue. Ele prossegue o seu caminho. E às vezes é isso que a gente precisa fazer. É isso que nós precisamos. Sabe que muitas das vezes a gente tem infantilizado amizades. Porque a gente quer que os nossos amigos façam o que a gente faz. A gente tem infantilizado matrimônios, a gente tem infantilizado a nossa relação com pai e filho. A gente tem infantilizado os nossos locais de trabalho. Porque a gente quer ficar ali, todo mundo tem que me ouvir. Não tem nada, querido. Não tem nada. Preocupa em ser. Preocupa primeiro em si, porque a maior pregação é o nosso testemunho. É o nosso testemunho. Não adianta. É a gente realmente lutar para a gente ser de Deus e para Deus aqui nessa terra. É isso que convence, né? A maior forma de formar uma família é dando testemunho para essa família. Então seja um testemunho. Amém? Que palavra poderosa. Meu Deus do céu, gente. Eu já estou até imaginando, né? Hoje fiz um propósito pessoal, né? Hoje, de várias vezes, colocar meu telefone para despertar. E todas as vezes eu vou meditar um pouco sobre tudo isso que o nosso Senhor disse. Porque a palavra de Deus traz leveza para a nossa vida. A palavra de Deus traz tranquilidade. Só que a gente tem que lembrar dela, né? E hoje eu fiz um propósito de a cada 2 horas, o meu relógio despertar, para eu poder lembrar disso, né? Para eu não esquecer. Então, meu relógio hoje vai despertar durante todo o dia e eu quero trazer essa meditação tanto da Quaresma quanto do Evangelho, para eu não esquecer tudo que Deus está me orientando para o dia de hoje. Amém? Que Deus também abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. E se você viu que essa palavra trouxe direcionamento para você, encaminhe ela para mais pessoas. Daqui a pouco ela sobe para o YouTube também, né? E eu queria que você anotasse aí, Comunidade Mariana Resgate, no YouTube, que depois também você pode mandar, porque eu sei que muita gente não consegue entrar no Instagram, tem muita gente que não tem Instagram. Então nós todos os dias estamos mandando também, colocando lá no nosso canal no YouTube. Você pode encaminhar o link para mais pessoas, abençoando, né, a vida de mais pessoas. E hoje, gente, às 20 horas, nós temos o quê? Novena em honra a São José. E eu te espero lá às 20 horas. Vai ser maravilhoso e poderoso. Outro recado importante antes de você sair. A comunidade Ordena-te para quem tu amas está com as inscrições abertas. Então, se você sabe de alguma amiga que queira entrar e fazer parte dessa comunidade, fala para ela, olha, a comunidade está aberta, é só até dia 20. Dia 20 as inscrições vão ser fechadas novamente, tá bom? E se Deus quiser, nós vamos fazer com que essa comunidade cresça e chegue a tantos lugares que ainda precisam de ordem. Tati, avisa as meninas aí, avisa as meninas que estavam no retiro que a comunidade está com as inscrições abertas. Um beijo no coração, Deus abençoe, até às 20 horas, se Deus quiser.